Bom, gente, boa noite a todos. Hoje a gente vai finalmente fazer o capítulo 7 todo. Vou fazer uma correlação com a parábola do mordomo infiel, que eu passei para vocês o material que se encontra lá no nosso site, no nosso Zap, né? Nosso grupo de Zap, mas também está naquele link do Google Meet. Todo o material que eu passo para vocês fica ali dentro. Vocês podem acessar, baixar para o computador de vocês, tá bom? Então vamos lá. Motivo da queda de Otávio. A gente já viu que o Otávio foi um médium fracassado. Ele foi totalmente preparado na colônia espiritual Nosso Lar, mas ao chegar aqui no planeta, na dimensão do material do planeta Terra, ele resolveu, pelo uso do livre-arbítrio, dar uma outra direção à vida dele que não foi aquela pela qual ele planejou em Nosso Lar. Então a gente vai ver que a mãe dele, a Dona Isaura, tenta interceder por ele, de forma que ele possa reencarnar o mais breve possível. E ela tem já uma pessoa do conhecimento dela que poderia receber Otávio. Mas a gente sabe que os processos reencarnatórios, as reencarnações, elas estão a cargo de espíritos de uma envergadura maior. Espíritos superiores que têm toda a responsabilidade de planejar, de fazer a avaliação necessária. Então, isso não é assim, não é conforme a gente quer, né? Ao que me parece, a Dona Isaura, que for a mãe dele, ela não tem uma noção exata da responsabilidade dessa questão de planejamento reencarnatório. Então, é claro, ela como mãe que foi Otávio, ela intercede em relação a ele pelo vínculo de amor que ela estabeleceu com ele, provavelmente não foi só nessa vida, mas já em outras, né? Então, é claro que ela tenta interceder, mas todos os processos reencarnatórios ficam a cargo de espíritos superiores. Eu sempre gosto de frisar sobre isso, porque tem muita gente falando pelo movimento espírita fora que os obsessores fazem os planejamentos reencarnatórios das suas vítimas, e não é assim que funciona. Imagina um perseguidor nosso fazer o nosso planejamento reencarnatório. Vai botar tudo que é ruim, porque ele sente a sede da vingança dentro dele. Então, ele não vai colocar nada de bom na minha vida. Vai ser seria, né, uma reencarnação fadada ao fracasso. E a gente sabe que a gente não veio para fracassar. Os planejamentos reencarnatórios existem justamente porque ali há um planejamento daquilo que nós somos capazes de suportar e de fazer para que a nossa reencarnação possa ser um sucesso, para que a gente possa sair daqui vitorioso sobre tudo aquilo que a gente precisa vencer. Por isso que a gente tem até um ditado, um dito popular que diz que Deus não coloca nos nossos ombros um peso maior do que nós tenhamos capacidade de suportar. E isso é fato. A própria reencarnação é um peso que é o peso exato, capaz para nós suportarmos até o final e sairmos daqui vitoriosos. Então, é claro que as reencarnações são planejadas por espíritos de uma envergadura maior, que tem dentro deles amor, misericórdia, sabedoria, visão para poder fazer tudo isso. Bom, a gente que já leu esse capítulo, né, a gente vai ver que Otávio foi preparado, né? Então, muito será exigido ou cobrado daquele que foi dado, que foi confiado alguma coisa. Otávio recebeu todo um preparo no plano espiritual, então ele não tem como alegar ao chegar novamente no mundo espiritual e dizer assim, eu falhei porque eu não sabia o que eu ia fazer. Não, ele falhou por uma coisa chamada mau uso do livre-arbítrio. Então, cada vez que a gente se utiliza de um direito, fatalmente a gente também tem a responsabilidade da obrigação daquele direito que a gente está exercendo. Então, a cada vez que eu exerço o meu livre-arbítrio, esse meu comportamento, essa minha escolha, ela fica totalmente permeada por uma lei que regula os nossos comportamentos e as nossas escolhas, que é a lei de causa e efeito.
que a gente tem que entender também, ainda ontem eu falei isso na palestra que eu dei, alguns daqui acho que assistiram, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ela não é linear. Então, os erros que nós cometemos aqui, eles têm atenuantes. A bondade divina é o único ser que pode nos avaliar, é Deus, porque Ele é perfeito. Então, só Ele pode avaliar e saber o quanto nós merecemos verdadeiramente de misericórdia, de atenuante. E porque cada infração que nós cometemos, ela não é julgada por aquele ato em si, mas sim pelas intenções que estavam por trás do ato. A intenção diz respeito ao nível de consciência de cada um de nós. Então, só Deus é que tem capacidade para fazer essa avaliação. Nós não temos essa capacidade. Então, Deus é que pode executar isso com sabedoria, com maestria, com misericórdia. Nós faltaríamos com todos os recursos necessários para esse tipo de avaliação. Então, quanto mais a gente conhece as leis, mais responsáveis a gente se torna. É assim a vida. Quanto mais a gente tem conhecimento de como funciona a lei de Deus, de toda essa mecânica divina, de toda essa misericórdia divina, mais a gente tem responsabilidade. E era o caso de Otávio. Ele foi preparado o suficiente para responder, para executar a missão que ele se propôs em nosso lar. Só que no meio do caminho ele decidiu outra coisa. Quando ele estava aqui, ele tomou outras decisões e que infelizmente foram as piores para o Otávio, que a gente viu. Eu quero ressaltar de novo que esses estudos das obras de André Luiz não é para a gente julgar os personagens, é para a gente poder observar o quanto desses comportamentos dos personagens existem dentro de nós. É para isso que a gente estuda a obra do André Luiz, para a gente fazer essa avaliação e poder ter um aproveitamento maior da nossa encarnação atual. Então, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para julgar o Otávio, isso, aquilo, não. Para a gente poder entender o que se passa, discernir o que aconteceu com o Otávio e ver se a gente é suscetível de passar por isso também. Será que eu sou suscetível de vir a falhar, de vir a fraquejar numa hora, de literalmente, como diz o povo, o dito popular, de chutar o pau da barraca? Será que eu sou capaz, em algum momento da minha existência, em algum departamento da minha vida, de eu chutar o balde, chutar o pau da barraca, literalmente? Ou será que não? Eu vou conseguir sentar, eu vou conseguir ponderar os prós e os contras, poder avaliar com sabedoria, com amor, com misericórdia, com paciência. Então, a gente estuda com esse olhar essas obras. Muito bem. As tarefas espirituais, isso aí é a colocação ainda do livro Os Mensageiros, né? Tornou o interlocutor algo acabrunhado, que no caso aqui é o Otávio, né? Ele está fazendo os relatos da própria vida dele, né? Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha falta, né? Todas as tarefas que nesse plano material, e essas tarefas de vida, essas missões que nós estamos executando, que nós temos missões aqui embaixo. Por exemplo, ser pai e mãe é uma missão, ter determinadas profissões são missões. Muitas vezes, não importa em que âmbito, né, da profissão que é, se em área exatas, em área de saúde, em área de educação, são missões que nós recebemos para interceder, para ajudar a coletividade. E como eu já expliquei a vocês em outras aulas, as missões, elas estão relacionadas, conforme o Livro dos Espíritos nos ensinam, elas estão relacionadas ao que nós vamos executar em prol à sociedade, ao próximo. Já as ocupações, né, quando Kardec fala sobre as ocupações e missões, as ocupações, elas dizem respeito com a gente, nós com a gente mesmo, né? Mas as missões, elas dizem respeito ao que nós vamos fazer por aqueles que estão ao nosso redor, que pode ser desde um grupo pequeno, às vezes é só uma família, a gente está responsável, a gente está ali para coordenar, para ajudar, para auxiliar, como também pode ser, sem sombra de dúvida,
uma cidade, uma comunidade, um estado, um país, ou até o mundo inteiro. Depende. Cada um recebe a missão de conformidade com aquilo que suporta, de que tem bagagem. Quando a gente olha para a mediunidade do nosso querido Chico Xavier, a gente vê que ele tem uma missão abrangente. Ele teve uma missão com a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é patrimônio universal, é patrimônio da humanidade, né? E é universal porque veio trazer as leis de Deus. Olha só a responsabilidade. E essa missão ele exerce com a doutrina espírita, que é o patrimônio da humanidade, mas ele tem uma missão bem dirigida ao povo brasileiro, com todo um país, com uma doutrina perante todo um país, que é o Brasil. Olha só, ele tem essa capacidade. A gente, o máximo que faz, assim, dar uma aulinha, dar uma palestra, uma coisinha menor, a gente faz uma caridade, mas a nossa abrangência, em geral, é muito pequena. A gente ajuda, faz a campanha do quilo, a gente entrega um alimento, a nossa capacidade é um pouco menor. Eu não estou falando de vocês, mas da grande maioria, né? Estou falando de mim. A capacidade é menor de abrangência. Mas há quem possa fazer uma abrangência imensa, pode, como um Chico Xavier. Nossa mãe, era uma responsabilidade imensa. E ele levou isso com seriedade até o fim da sua existência. Quer dizer, mais difícil ainda. Porque às vezes a gente consegue exercer um período da nossa vida e depois a gente desiste, porque a gente acha que não vai suportar mais. Ele não. Ele seguiu firme até o fim da sua existência aqui na Terra. Então, ele merece todo a nossa consideração, o nosso respeito. Então, o Otávio ele continua. Os mordomos de bens da alma, né? Então aqueles que foi delegado a eles a missão de cuidar de patrimônios que vão ajudar, de tesouros que vão enriquecer a alma, de tesouros espirituais, de tesouros que a traça e o ferrugem não corrompe. Esses, ele coloca assim, estão investidos de responsabilidades pesadíssimas, que foi o caso do Chico Xavier. Esses estão investidos de responsabilidades pesadíssimas, porque eles vêm mostrar para a humanidade valores que vão fazer diferença nas suas reencarnações, e eles não podem só falar aquilo que eles estão incumbidos de fazer, mas eles têm que dar exemplos com a sua própria vida daquilo que eles estão pregando, daquilo que eles estão fazendo. Então veja bem, é uma responsabilidade pesada, não é uma coisa qualquer. Os estudiosos, aí ele vai colocando, né? Os estudiosos, que somos todos nós, os crentes, que também somos todos nós, os simpatizantes no campo da fé, podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa, ou seja, aqueles que se prepararam para exercer missão dentro das religiões, né? Seja de que forma for, com a mediunidade no espiritismo, ou como missionários, sendo padres e sacerdotes da Igreja Católica, ou pastores das igrejas protestantes, e vai por aí afora, né? Mestres do Zen Budismo, enfim, estou ampliando, né? Esses não podem alegar ignorância. Por quê? Essas pessoas que estão encabeçando essas facções religiosas, que estão sendo os representantes, os multiplicadores que estão de frente, esses foram verdadeiramente preparados. Como é que eles vão chegar na espiritualidade e vão falar assim, oh, mas eu não sabia. Mas como é que você não soube? Você foi preparado o tempo todo, todo o campo foi aberto para você ter acesso a tudo, você não vai poder alegar. Né? Então ele diz, aquele que está ali só engajado mais ou menos, ele ainda pode alegar que ele não conseguiu entender completamente. Mas aquele que foi preparado na espiritualidade, ele não tem como alegar isso. Ele não tem como alegar. Né? É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem, aí desculpa que eu acabei, esse pedaço provavelmente não era para ser colocado aí, depois eu vejo. Bom, então ele fala dos mordomos, daqueles que receberam a tarefa de administrar os bens eternos, aqueles
valores eternos, os bens que a traça e o ferrugem não corrompem. Que aqui na dimensão material, tudo que está aqui, a traça e o ferrugem corrompe. Aqui fica, né? Os cargos que a gente executa aqui na Terra ficam, os empregos, a casa que a gente lutou para comprar a vida inteira, o carro que a gente se matou para pagar, e, enfim, a roupa, o próprio corpo, que foi um bem concedido para a gente estar aqui. Isso tudo tem os seus valores, são importantes, são instrumentos para a evolução, mas isso tudo está na dimensão do perecível, vai ficar. Mas a gente está falando daqueles que vieram administrar coisas, valores que a traça e o ferrugem não corrompem. E é isso que a gente vai ver na parábola. Eu espero que vocês tenham lido, que aquele material não tenha ficado muito ruim. Se ficou, eu peço 1000 desculpas, mas eu sou péssima para tirar foto. Eu sou a pessoa que suo para tirar foto, sempre sai tudo errado, tremido, fora de ângulo. Eu sou péssima nisso. Parábola. Eu gostaria de a gente conversar um pouquinho e quero que vocês participem com as colocações de vocês. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. Então, inicialmente, a gente vê, essa história começa com era um homem rico que tinha um patrimônio e tinha um administrador, que, ao que se parece, estava dissipando seus bens, não era uma pessoa que estava agindo com correção na sua administração. Estava sendo um esbanjador, um infrator, um corrupto de alguma maneira. E ele chamando, quer dizer, o homem rico, né, o dono da propriedade, ele chamando disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Quer dizer, o boato já havia corrido que esse administrador não era uma pessoa que estava agindo honestamente com seu patrão. E aí o patrão diz: dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Ou seja, dá conta da tua administração. Então, trazendo isso para o nosso dia de hoje, quando a gente desencarnar, eu vou ter que dar conta da minha administração. Que administração? Do patrimônio que eu recebi intelectualmente, o patrimônio religioso, que são os valores eternos. A Marilúcia está falando que assistiu a palestra do Haroldo falando sobre isso. Muito bom. Então, você pode ajudar a gente, Marilúcia. Ajuda aí com a tua colocação. Pode ajudar, pode interromper, abrir o microfone, pode falar à vontade, tá, gente? Me ajuda. Então, a gente um dia vai ter que dar conta da nossa administração. Se a gente tinha o talento, a administração da boa inteligência, a gente vai ter que dar conta dessa administração. Se eu tinha, né, como tarefa administrativa, divulgar a doutrina, ajudar na campanha do quilo, sei lá fazer o quê, ajudar minha família, ajudar um filho, uma filha, eu vou ter que dar conta da minha administração. A minha administração é a missão que eu me comprometi na espiritualidade, aquilo que está relacionado com o todo, com aquilo que está relacionado ao próximo, que não diz respeito só a mim, mas que diz respeito aos que estão ao redor de mim também. Então, isso que a gente tem que ver, não é uma coisa só comigo, é uma coisa que tem uma relação com o outro, com uma coletividade, com um agrupamento de pessoas, que pode ser família ou qualquer outra coisa. Então, ele continua assim, esse certo homem rico, esse dono de terras. Porque já não poderás mais ser meu mordomo. Dá conta da tua mordomia, porque tu não vai ser mais meu mordomo. Eu vou te despedir. Por quê? Porque você infringiu uma lei. Você se comprometeu com uma coisa e agora, de repente, você simplesmente tomou um outro rumo que não era aquele, condizente com o nosso trato inicial, com o comprometimento que você deveria ter com aquilo que você disse que ia fazer. Então ele diz: você não vai ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, né? Quer dizer, o mordomo falou com ele, o mordomo, né? Falou com ele mesmo, lá no inconsciente dele, ele conversando com ele. Ele falou assim: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. E ele começou a pensar assim: poxa, se eu perder isso, o que eu vou fazer da minha vida? É uma coisa que ele foi olhar. Agora, eu perdendo essa chance, e agora? O que eu faço? Eu errei. Quer dizer, se ele estava falando isso com ele, pode falar, quem quer falar.
Eu não sei quem é. Oi. Oi, Edilene. Pode fazer. Esse homem rico é Deus, né? É um personagem, né? Esse simbolismo, porque essa parábola é uma parábola que tinha o contexto dela, ele estava falando com os fariseus, com os saduceus, ele tem todo um contexto ao redor, né? Então, esta parábola ele está falando de Deus que é o nosso Criador, é o nosso Pai, que nos confere várias coisas para nós cuidarmos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: qual o objetivo de eu estar encarnado? O objetivo de nós estarmos encarnados é, claro, passar por provas e expiações. Isso é genérico, né? Porque a minha prova e expiação muitas vezes não é a prova e expiação de vocês, nem é semelhante, né? Passar provas e expiações passamos todos, mas cada um a sua. E a resposta ela continua: passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Então, quando os espíritos respondem isso, ele mostra que, além da gente vir tratar as nossas pendências pessoais, a gente vem também para ajudar a coletividade, porque essa faz parte da lei de amor. A lei de Deus é lei de amor. Então, é lei de fraternidade. A gente vem para dar conta de todo um contexto a mais do que a nossa própria vida, o nosso próprio umbigo. A gente vem para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, num âmbito pequeno ou num âmbito maior. Então, já essa resposta já mostra que todos nós, de alguma maneira, nós participamos do progresso de uma coletividade. Qual é o nome dessa coletividade? Essa coletividade chama-se Planeta Terra. Nós participamos, né? A Maria Lúcia está falando que essa parábola é bastante difícil. Ela é sim, ela é uma das parábolas difíceis de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil, sim. Mas foi, Edilene, porque eu acho que eu te interrompi, né? Desculpa, você me perdoe se eu te interrompi. Então, é, todos nós que estamos aqui nessa coletividade, nós somos os administradores do Senhor, porque Ele também nos faculta como um objetivo concorrer para a obra universal, ajudar a coletividade na qual você está inserida. Né? Eu estou falando da coletividade terrena, nosso planetinha. O que fala 642? Faça favor. Isso é ponto um, quer dizer, não basta a gente não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Porque quando a gente está de frente para um bem que a gente podia fazer e a gente não faz, o nome disso é omissão. Você sabe o que quer, mas você faz cara de paisagem, né? Como diz o povo, e sai pela tangente. Essa cara de paisagem, vocês gostaram da cara de paisagem. Mas às vezes a gente faz essa cara de paisagem, né? Então, nada, que isso, por favor, enriqueça, participe. E aí o mordomo pensou, poxa, o que farei, pois que o meu senhor me tirou a mordomia, né? Ele me despediu porque eu não fui digno da tarefa, e agora? Né? E ele pensou assim, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, quer dizer, e aí? Estou numa situação de dificuldade, todas essas coisas eu não tenho condições mais de realizar. Já passou o tempo dele. Então ele começa a pensar, e aí agora? Será que eu perdi tudo? Ele começa a entrar, ele está entrando num processo de reflexão, porque ele já viu a besteira que ele fez, né? Que ele perdeu a grande oportunidade dele. Então o Senhor das Terras, esse homem rico está conversando com ele está refletindo. Ele começa a pensar, nossa, que besteira que eu fiz, hein?
E agora? Eu estou numa encruzilhada. Como é que eu faço? Será que tem jeito de eu consertar essa besteira imensa? Quantas vezes a gente não fez isso na vida? Isso é uma pergunta. Vamos se colocar no lugar desse mordomo aí. Quantas vezes a gente fez assim, ai meu Deus, eu sei tudo da doutrina espírita. Fiz uma besteira na minha vida, falei o que devia, fiz o que não devia. E agora? E agora? E agora, gente? Que não tem salvação. Sacode a poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque a vida tem que continuar. Não tem jeito, tem. Tem que falar assim, não vou fazer mais nada. Não, você tem que se responsabilizar pelo feito, que a gente vai ver que ele tem essa conduta de responsabilidade, a gente vai ver. Tem que se responsabilizar pelo feito e seguir o caminho dele avante. Por quê? Porque não tem jeito, gente. A gente errou, o que a gente tem que fazer? Se responsabiliza que errou, aceita que errou e vai corrigir a besteira que fez. Mais ou menos isso que ele está fazendo ali no mundo interno dele. Ele está começando a pensar quanta bobagem que eu fiz, que acabei com a minha vida, né? E ele continua: eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então, ele começou naquele processo de reflexão, ele pensou assim, eu ainda tenho uma chance para eu não perder tudo com essa bobagem que eu fiz. Porque ao invés de eu cuidar dos bens, daquilo, né? A Edilane está colocando assim, aceita que dói menos, né? É verdade, aceita que dói menos. Ele viu o tamanho da besteira e estava na reflexão dele, ele pensou assim, já sei. Ele encontrou, né, uma saída. Eu posso ter determinado comportamento que eu vou atenuar a besteira que eu fiz. Olha, a gente tem que aprender com ele. A gente tem que aprender com ele. Vocês vão achar em algum momento dessa passagem aqui que Jesus está dando aval ao erro, mas não está não. A gente vai ver para frente que não está. E aí o mordomo pensou assim, já sei o que eu devo fazer quando eu for despossado da minha mordomia. Quer dizer, ele vai perder o emprego de qualquer maneira, mas eu já sei o que eu posso fazer para eu ter atenuantes, senão eu estou frito, eu vou perder tudo. Eu não posso perder tudo. Né? Tipo assim, já vi que fiz uma grande besteira, perdi a reencarnação? Não, tem uma chance de não ter perdido tudo. Não é isso que a gente quer? Uma chance no meio da besteira feita. E aí ele continua. E chamando a si cada um dos seus devedores, os devedores do seu senhor, né? Porque aí agora é o mordomo, né? Está chamando a si cada um dos que deviam. Porque era comum naquela época, o mordomo administra as terras. Então vamos supor, eu preciso de um pedaço de terra para plantar, sei lá, milho. Eu não vou procurar o dono da terra, vou procurar o administrador do dono da terra. Era assim na época. E o administrador resolve tudo. A gente fecha o negócio ali dentro dos aspectos, né? Faz um contrato de acordo com a vontade do senhor da terra, o mordomo já sabe qual é essa vontade, como deve proceder o negócio, e ele vai fazer negócio comigo. Eu não vou conversar diretamente com o dono da terra. Não vai ser eu faço contrato com ele. Então ele pensou assim, vou chamar todos os devedores desse dono da terra, no qual eu não agi corretamente, e vou ver o que eu consigo fazer para amenizar a burrada que eu fiz, porque eu estava dissipando, acabando com os bens do meu senhor. Né? Ele pensou. Então o que ele faz? E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quantos deves ao meu senhor? Perguntou ao primeiro, quanto que você está devendo para o senhor dessa terra aqui? Ora, claro que ele sabe, né, gente? Ora, se é ele que está fazendo toda a contratação, mas ele pergunta para o cara, quanto você está devendo aqui para gente? Né? E aí o primeiro responde, e ele respondeu, 100 medidas de azeite. A gente não vai entrar aqui em contextualizar quanto que era 100 medidas de azeite, porque a questão não é essa. Não é esse. A questão não é saber quanto que valia isso. Né? Mas 100 medidas de azeite. E aí o mordomo disse a ele assim, e disse-lhe, toma a tua obrigação e assentando-te, escreve 50. Então, que coisa estranha, né? Ele deve 100. O cara diz assim para ele, eu estou te devendo 100. Quer dizer, eu estou devendo o senhor o qual você trabalha, eu estou devendo para ele 100. E aí o administrador fala assim, coloca aí no livro 50. Aí vocês vão falar assim, brincadeira, né? O dono da terra acabou de perder 50 mil. Mas vamos ver, porque tem que extrair da letra o espírito. É isso que a gente vai ver. Jesus não está dizendo que a gente ser desonesto é bom. Não é isso que Jesus está dizendo. Vamos seguir? Tá fácil para todo mundo ou tá difícil? Tá moleza? Pode seguir? Então vamos lá.
E aí o mordomo infiel continua, chega para o outro, diz para o outro: e tu? Perguntou para o outro: quanto tu deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve aí 80. Aí você falou assim: meu Deus, o outro já estava com prejuízo de 50, agora está com mais 20. Já são 70 de prejuízos. Quer dizer, ele ainda dissipou, administrou mal aquele terreno e agora ainda está dando desconto indevido. Se a gente seguir essa linha, se a gente ler aqui ao pé da letra, não extrair o espírito, é isso que a gente vai estar vendo isso o tempo todo. Mas vamos continuar para a gente saber qual é a mensagem dessa passagem? Vamos continuar. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz são aqueles que conheciam as leis de Deus. Ele está acabando de falar ali que aqueles que estão apartados das leis, ou seja, que não são fariseus nem doutores da lei, porque essa parábola é um futuca nos doutores da lei, tá, gente? É para futucar eles. Isso aí tem todo um contexto por detrás. Isso aí foi uma alfinetada. Aliás, é tipo assim, peguei um bidente, dei uma espetadela em cada doutor da lei ali. E aí, o que o Senhor, dono da terra, responde? Vou ler de novo. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, que são todos os gentios, são todos aqueles que eram marginalizados pelos doutores da lei, né? Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, do que aqueles que são responsáveis por transmitir a lei de Deus, que são os doutores da lei, são os fariseus. Olha que interessante, isso foi uma cutucada. E a gente vai falar assim: mas como é que esse senhor me diz que esse mordomo injusto agiu de forma prudente? Ele acabou de receber 70 mil de prejuízo e o senhor da terra está dizendo que ele agiu com correção. É aí que vai entrar a leitura nas entrelinhas. Primeiro a gente tem que saber que Jesus estava falando isso para esse povinho, para esse povo chamado hipócrita, que eram os doutores da lei, os fariseus, que eram considerados hipócritas. Falavam uma coisa, mas viviam outra coisa, que não era aquela. Vamos seguir que a gente vai descobrir o cerne da questão. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando esta vos faltare, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel ao mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E a gente fala: meu Deus, complicou tudo. Ele está bem dizendo que andar fora da lei é que é legal, né? Parece, não parece? Vamos seguir? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E aí ele continua: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores. É verdade. Porque vai agradar um e vai desagradar terminantemente o outro. Quem você serve, você tem que assumir, né? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e prezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente vai começar o cerne. Qual é o cerne? Jesus não está dando aval ao erro em lugar nenhum. Não está dizendo que é através de você ser injusto, porque ele coloca assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Então é o seguinte, né? Eu tenho que conseguir favores com aqueles que são tão picaretas quanto eu fui? Não, não é nada disso que ele está falando. Porque o cerne desta parábola vai muito além de tudo isso. Vamos seguir? Eu vou chegar lá, eu vou fechar. Esse finalzinho é que é confuso, tá bom? Isso a gente já viu, o que faziam os arredatários. Isso tudo a gente já viu, né? Que o administrador tem a possibilidade de registrar os pagamentos da dívida num livro e depois passar aquele dinheiro para o dono da terra, né?
e que se houvesse alguma situação de catástrofe, ele podia renegociar a dívida, mas não era o caso ali, não era o caso. Então vamos seguir. Se o administrador do proprietário, ele, segundo o Haroldo Dutra Dias, que estuda cultura, né, cometesse algum deslize, ele poderia ser retirado ou demitido do cargo, denunciado e, dependendo da falta, até ser preso. Mas o senhor da terra não faz nada disso. Ele vai perder o cargo, mas ele não vai ser preso. Então, o senhor da terra, a gente já vai vendo que ele teve uma conduta de misericórdia. Então, aguarda a misericórdia aí. O dono da propriedade descobre que seu administrador estava dissipando os bens, estava sendo um gastador e o demite. Mas o administrador teria que pegar os livros contábeis para prestar conta. Ele teria. Antes dele ser demitido, finalmente, ele tinha que prestar as contas. E pensou, não sou forte para lidar com a terra, nem tampouco tenho índole para mendicância. E aí ele começou a refletir. Ele entrou no processo de reflexão porque ele viu o tamanho do erro. E chama os agricultores, o mordomo, e resista todas as dívidas deles para baixo. Isso a gente viu, né? Com isso, é claro, né? O que aconteceu com os agricultores? Eles ficaram super felizes, né? Porque se eu devo 100, agora eu vou pagar 80. O outro que devia 100 vai pagar 50. Oh, pô, que beleza, gente. Estou querendo arranjar um empréstimo com esse povo aí, né? Eles ficam felizes. Mas aí vamos seguir. E aí que Haroldo Dutra diz, é este ponto que precisamos contextualizar, extrair da letra o espírito. Oi, peraí, que eu saí daqui, eu não sei quem foi. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Não, né? Não, então posso seguir. Em seguida, o administrador vai prestar contas para o senhor das terras, que percebe que ele havia... O senhor da terra percebeu que ele havia adulterado todos os valores da dívida no livro. Ele viu que ele errou. Até porque já sabia que ele andava em erro, né? Porém, aprova a atitude do mordomo. Aí você vai pensar, então Deus está provando os nossos erros aqui embaixo? Estranhando a situação, pois o senhor das terras já havia sofrido um prejuízo e mesmo assim aprova um prejuízo maior. Realmente, é aí que a gente começa a ter que se atentar. Segundo a parábola, o mordomo foi denunciado por ser esbanjador, mas é preciso entender que ele não era gastador, ou seja, apenas facilitava os negócios, né, escusos, né, trazendo os prejuízos ao patrão. O dono da terra agiu com justiça. Claro, agiu com justiça. Ele despediu, porque na parábola está dito, ele despediu. Mas ele teve uma conduta de misericórdia. Por quê? Mesmo o mordomo indo lá apresentar, ele viu que estava tudo rasurado, que realmente ele comprova que o mordomo já vinha administrando mal os negócios dele de forma ilícita. O que ele faz para o mordomo? Ele tem uma atitude de misericórdia, ele é justo, ele manda embora. Isso é justiça, porque o erro é erro. A gente não pode fazer de conta que o erro, não, né? Uma meia-verdade é pior do que uma inverdade. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem por que uma meia-verdade é pior do que uma inverdade? Alguém sabe por quê? Não? Ninguém se arrisca a chutar? Chuta! Porque uma meia-verdade ilude, engana. Uma inverdade você vê de cara. Agora, uma meia-verdade pode levar muito tempo para que o outro caia a ficha. Então, ele não age, o dono da terra não age com meia-verdades, ele age na justiça, ele manda o cara embora. Porém, ele tem uma conduta de misericórdia. Ele não denuncia o mordomo, porque ele seria preso e seria punido. Então, o Senhor da terra dá um exemplo para todos nós, não dá? Como é que Deus age com cada um de nós quando a gente erra? Deus fala assim, a Enira errou, agora ela vai ver o chicote no lombo? É assim que ele faz? Não. Ele erra, ele é justo, a Enira errou. Ela vai ter que responder pelos erros dela? Vai. Mas eu vou julgá-la de forma misericordiosa, porque a misericórdia de Deus, ela leva em consideração o nosso nível de consciência. Então, vai agir de uma forma misericordiosa. Ele vai me dar... A misericórdia é para quem não tem direito, mas tem potencial para vir a ter. Entenderam o que eu estou falando? Misericórdia é para quem não tem direito, ou seja, eu errei e ponto, eu estou errado, eu estou fora da lei. Mas eu tenho potencial interno para me recuperar. Por isso que a gente diz que a justiça de Deus é misericordiosa. E aí a gente já vai vendo aqui que todos nós estamos reencarnados pela misericórdia de Deus, vocês não concordam?
Porque nós somos infratores das leis divinas, a grande maioria, né? E nós estamos reencarnados por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele sabe que nós erramos, mas Ele dá nova chance para a gente reparar o erro, porque Ele sabe que a gente tem potencial para vir alcançar uma melhora. Claro, nós somos filhos dele, filhos da luz, filhos do amor, então nós temos o potencial do bem dentro de nós. Temos ou não temos? Com certeza, né? E... Oi. Isso. Emir. Emir. Ah, isso aí. É isso que a gente tem que seguir. É isso mesmo, Sandra. É isso aí. Vamos seguir. Então, dando seguimento e sequência à nossa coisa, à nossa parábola, ao nosso raciocínio, ele está mostrando como é que Deus age com todos nós. Deus não age com misericórdia diante dos nossos erros? Age. Então, esse é o primeiro ensinamento. Ele age com misericórdia. Então, o patrão mostra para ele que, apesar disso tudo, ele age com misericórdia. Aí agora que a gente vai entrar. A misericórdia é o fulcro central dessa parábola. É o fulcro. O tema central dessa parábola é a conduta de misericórdia perante os erros. Deus tem uma conduta de misericórdia para conosco. Como nós devemos agir para com o próximo? Conduta de misericórdia. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, o que ele disse numa das bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão o quê? Misericórdia. Porque todos nós temos telhados de vidro. Então todos nós precisamos de misericórdia. Então vamos seguindo o raciocínio. A primeira coisa é entender isso. Esse fato é de grande importância para a sequência da história que Jesus narra, pois o administrador, tendo de prestar contas ao patrão, aposta na misericórdia com a qual este o havia tratado e faz a mesma coisa com os arredatários da terra. Reduziu as dívidas deles procurando imitar a conduta do patrão. O que ele faz? Ele tem uma conduta de misericórdia. Então isso aqui é para mostrar para a gente como a gente deve agir aqui na Terra perante aqueles que estão em dificuldade, perante aqueles que nos colocam em dificuldade. Qual deve ser a nossa conduta perante aqueles que nos colocam em dificuldade? Com aqueles que são injustos, que passam pelo nosso caminho com condutas de injustiça. Qual deve ser a nossa conduta em relação a estas pessoas? É uma conduta de misericórdia. E ele faz isso. Ele está mostrando nessa parábola que é isso que nós temos que fazer. Vou seguir, depois eu vou voltar à parábola, tá bem? Vamos lá. Ele continua, né? Lei de ação e reação. Mas o que significa no campo do espírito reduzir a dívida do outro? Vamos entender essa lição do excelso amigo do ponto de vista de Jesus. Cada vez que auxiliamos alguém que anda na injustiça, que anda fora da lei, que está na contramão das leis de Deus, conquistamos novos amigos encarnados e desencarnados. Ou seja, cada vez que nós temos uma conduta de misericórdia, de amor, de benevolência, de caridade, nós auxiliamos essa pessoa, nós temos uma conduta de indulgência, esse é o nome da conduta de indulgência. Nós conquistamos novos amigos encarnados e desencarnados. E essa ajuda retorna a nós quando necessitamos, diminuindo a nossa conta na contabilidade divina. E é isso que ele está falando nessa parábola, quando ele fala dos amigos da injustiça. Quer que eu volto lá atrás para vocês verem? Vou voltar os slides, tá? Só para mostrar aqui, ó, esse finalzinho aqui de parábola, da parábola, quando ele fala assim, ó, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, se perante aqueles que são injustos, que andam na contramão das leis divinas, você não age com uma conduta de misericórdia, de indulgência, de caridade, de benevolência, como é que Deus um dia vai te confiar bens maiores, vai te confiar cargos maiores? Se você não consegue nem perdoar, nem consegue nem ter uma conduta de misericórdia com aquele que anda na injustiça, como você espera ter aqui na Terra
uma missão mais abrangente que possa te soerguer. Como você espera chegar na espiritualidade e aguardar de Deus toda a misericórdia, todo o amor e esperar a ajuda da espiritualidade se aqui, enquanto você andava no meio dos injustos, você não teve uma conduta de misericórdia? Isso é essa frase que está aí. Ficou ou vocês acharam que ainda está esquisito? Ficou? É isso que essa parábola está dizendo. Pois se as riquezas injustas não fossem fiéis, você não foi fiel àqueles, as riquezas. O que são as riquezas? As pessoas que estão no nosso caminho, que vão servir de instrumentos para a gente poder desenvolver as nossas virtudes. Como é que a gente desenvolve? Só um minutinho, Patrícia. Como é que a gente desenvolve as nossas virtudes? Andando no meio daqueles que não são virtuosos. Por exemplo, quando é que a gente desenvolve a paciência? Andando com gente que te provoca 24 horas. É ou não é? Como é que você vai desenvolver a paciência? No meio daqueles que são pacíficos, cordatos? Não. Você vai desenvolver a virtude chamada paciência andando no meio de gente que te futuca 24 horas. Então, por isso que ele disse, pois se nas riquezas injustas não fosse fiéis, ou seja, o que é ser fiel na riqueza injusta? Ter uma conduta de misericórdia, de amor, de retidão? Quem vos confiará riquezas verdadeiras? Ninguém, porque se você não consegue nem ser bom com aquele que é mau, como você vai ter responsabilidade maior? Você não pode. Ficou? Vamos lá, Patrícia, fala. Patrícia? Exatamente. É uma parábola assim. Depois eu coloco para vocês até aí a parábola. Essa parábola foi tratada até no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da questão do perdoar as ofensas. É isso mesmo, Patrícia. E o recado também ali é diferente. O recado tem endereço. Essa parábola tem um endereço exato, tá? Foi? Falou tudo? Foi. Vai, Márcia. Foi? Vai, Márcia. Pode falar, Márcia. É, é porque essa parábola exige muita abstração. Jesus manda recados ali nessa parábola. Dá a impressão de que ele foi interesseiro. Passa essa impressão de que ele deu aval ao erro, do que o mordomo foi interesseiro, mas não é esse o recado. O recado o tempo todo dessa parábola é mostrar, primeiro, a misericórdia de Deus para com todos nós que erramos o tempo todo. Em segundo lugar, quando o mordomo age dessa forma, por isso que a gente tem que se deter, que ele faz uma série de reflexões e ele concorda que ele errou. E aí ele vê quanta coisa que ele perdeu em função do erro que ele teve. Por isso que eu chamei a atenção bem ali, que ele reflete. Existe o processo do arrependimento. Lembra o processo pedagógico que está no livro Céu e Inferno? Arrependimento, expiação e reparação. Lembra? Ele entra no processo do arrependimento. Ele viu e falou assim: nossa, fiz uma besteira imensa. E aí ele passa para o processo da expiação. Ele tenta lá amenizar as dívidas para que ele possa se resgatar perante Deus. Como é que ele faz esse amenizar as dívidas? Ele age uma conduta de misericórdia para com aqueles que foi injusto com ele. Aí que a gente vai se detendo, que a gente vai vendo. Essa parábola exige muita abstração. Se a gente o tempo todo pegar ela assim, só na leitura do que está escrito ali, só ler a letra o tempo todo, a gente vai achar que Jesus está dando aval a você ser interesseiro, que Jesus está dando aval a você ser picareta, mas não é isso que ele está querendo mostrar. Ele está mostrando que o processo expiatório é um processo no qual a misericórdia nossa tem que estar envolvida com aqueles
que nos prejudicam durante o caminho. Por isso que ele coloca essa frase, é a frase que fecha esse contexto. Ele coloca assim: pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, o que é ser fiel dentro de uma riqueza injusta? É você andar na retidão, na lei de Deus o tempo todo. Então, se você conseguir ser reto no momento em que tudo ao seu redor anda na contramão da lei de Deus, aí sim ele vai poder te oferecer muito mais, a oportunidade está muito mais. É o momento da reparação desse mordomo, é o momento da expiação desse mordomo. Ele tem que ter uma conduta correta da lei de Deus no meio de uma prova e expiação ao redor dele. Eu não sei se eu me fiz entender. Tá? Desculpa, essa parábola é muito difícil mesmo, tá? Sim, sim, exatamente. Por isso que para ele mostrar que ele é de confiança, ele teve que ter uma conduta de fidelidade no meio das injustiças, entendeu? Essa era a prova de fogo dele. Ser justo, ser misericordioso com quem não é justo, com quem não é misericordioso. Isso não é prova e expiação? Isso é prova e expiação. Imagina, você está aqui na Terra, o objetivo da sua reencarnação é você trabalhar a sua misericórdia. O que Deus vai fazer? Vai colocar você dentro de um meio bem hostil? Ou seja, o que é meio mais hostil? Viver na conduta de pessoas injustas, picaretas, sem misericórdias, sem nada, sem escrúpulos. Aí eu te falo, é dureza você ser fiel a Deus no meio dessa gangue toda, não é? É ali que ele vai mostrar que esse é o recado, entendeu? Ali ele vai mostrar. Por isso que ele fala: se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Né? Se você não consegue ser fiel também àquilo que não é teu, o que não é teu? A vida do outro, a postura do outro. Se você não conseguir ser fiel diante de tudo isso, quem um dia vai também você vai granjear uma postura maior diante da vida. Então, é ali, esse ponto aqui, esse versículo, pois se nas riquezas injustas não fosse fiel, é ali que mostra a prova e expiação desse mordomo. Ele passou pela prova e expiação de andar entre os injustos e teve que aprender a ser fiel. Ali é a prova e expiação dele. Essa parábola tem todo um contexto, tá? Foi para todo mundo? Vamos fechar? Eu sei que às vezes essa parábola precisa ser dita mais do que uma vez para a gente conseguir entender ela. Ela é difícil mesmo, né? Então, só para fechar, tem alguém aí querendo falar alguma coisa? Eu estava fora. Oi, Lorena, pode falar. É, mas se você pensar que aqui na Terra a gente age dessa forma, mas a lei de Deus não age dessa forma com a gente. Porque a gente faz um estrago muito grande, né? Até eu ontem ainda brinquei na palestra, eu falei assim: a gente erra por atacado e resgata varejo. Por quê? Porque Deus leva em consideração tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente não teve noção. Aqui para Deus, Deus ameniza o máximo as nossas faltas, porque Ele nos conhece muito bem. Agora, aqui, com relação aos patrimônios terrestres, né, na vida de relação, na vida de negócios, o correto é se eu devo 500, eu pago os 500. Agora, se aquela pessoa sabe que eu estou em dificuldade para pagar os 500, ela quiser amortizar minha dívida, aí é uma questão dela, né? Eu não sei se era isso que você quis colocar.
Eu não sei se está certo ou errado, porque quem sou eu para julgar e fazer essa conta? Eu estou entendendo, é a pessoa que vai receber o dinheiro para ela transferir para um terceiro. Mas quem sou eu para dizer o que está certo e errado? Aí a gente tem que conhecer muito o contexto, o que é certo e errado. Isso é uma coisa muito difícil da gente estabelecer. Mesmo na vida do dia a dia, com negócios, com situações, a gente tem que avaliar tanta coisa, o que é certo, o que é errado. Aquele que está devendo, qual é a condição dele verdadeiramente? Às vezes é o óbolo da viúva, ele está devendo 500. Ele é um homem íntegro, mas naquele instante ele só tem 200 realmente para dar. Ele não está sendo uma pessoa desonesta, não. Ele está dando tudo o que ele tem dentro dele, de verdade. Então, assim, quem sou eu para avaliar o que é certo e o que é errado dentro desse contexto? Aí só vivenciando, e aí que cada um vai saber o que vai fazer dentro de um contexto desse, Lorena. Então, só para a gente fechar, né, o dono da terra, sim. É isso que você falou, cada um é cada um, aí fica difícil a gente saber, né? Qual o nível de consciência desses devedores? Até onde é o ponto de honestidade de cada um? Então é difícil a gente avaliar. Então, só para fechar, que a gente já falou, o dono da terra, né, é Deus, o mordomo somos nós. Os devedores, né, dessa parábola é o nosso próximo. São aqueles que convivem com a gente e que, às vezes, aquele que está ali, que é difícil, que é muito difícil a gente viver com eles, mas eles representam os recursos para a nossa evolução. E são recursos que nós vamos ter que dar conta. Às vezes, as pessoas que estão próximas da gente, que são difíceis, que a gente não quer aceitar no nosso contexto de vida, mas será um deles que a gente vai ter que dar conta. Tá? Então, só para fechar. A propriedade é o mundo onde a gente habita. Tudo aquilo que a gente usufrui aqui, a gente vai ter que dar conta. A gente vai ter que dar conta da nossa administração. E o Otávio, ele recebeu uma missão de amparar 6 criaturas que seriam trabalhadores de nosso lar. Se alguém está com o microfone aberto, eu peço por gentileza para fechar, que está um chiado, está me incomodando. Obrigada. A Valéria está colocando assim, a Valéria Massi. Entre nós encarnados, creio que ao menos a consideração de dar uma satisfação ao credor é aconselhável sempre. A postura de correção tem que estar sempre presente, de honestidade, de integridade, em tudo que a gente faz na vida, tem que estar sempre presente, sempre, em tudo, né? Oi. Sim, então, sim, ok, ok, pode sair, Márcia, eu sei que você deve estar com tarefa. Bom, enfim, para a gente finalizar, o Otávio, ele recebe a missão, a mordomia do Otávio, o que ele tinha que dar conta da administração dele é com aquelas 6 crianças que ele deveria ter dado, ele deveria ter assumido, né, que eram crianças órfãos, para que, diante dessa conduta de misericórdia, de amor, de caridade, mais tarde esse bem que o Otávio fez pudesse reverter para ele em forma de pagamento da dívida do Otávio. Né? Como é que a gente se quita com Deus? Eu não tenho nada para dar para Deus, porque Deus é o ser mais rico e mais completo do universo, porque Ele é o nosso Criador. Então eu só posso me quitar com as leis através do próximo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Só através do próximo eu consigo quitar minhas leis, meus débitos para com a divindade. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir granjear. Como eu posso me quitar?
fazendo o bem. Por isso que Allan Kardec disse, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não havia salvação. A nossa única alavanca de nos quitarmos com as leis de Deus, nós que somos devedores desse planeta, que já erramos muito, que já fomos muito mordomo e infiel, só tem um jeito, é através da caridade. Da caridade, da convivência com aqueles que são tão difíceis para a gente. E aí o Otávio, ele mostra que ele se preparou durante 30 anos, mas ele falha. Ele coloca tudo aquilo que foi dado a ele, de forma que ele administrasse para que esse bem maior que ele fizesse, essas seis entidades, 6 espíritos, pudesse retornar para ele em forma de misericórdia e abonando e quitando com isso as dívidas que o Otávio adquiriu em umas diversas reencarnações. Mas o que ele faz? Ele anda totalmente na contramão. Ele resolve casar e resolve ter um filho que o filho dele acabou sendo um perseguidor, um espírito tão inferior quanto a própria esposa. Ele acabou, ao invés dele quitar com a dívida, ele acabou o saldo da reencarnação dele com uma dívida A e uma dívida B. Quer dizer, perdeu a reencarnação. Tá? Aqui é uma brincadeira que eu vou deixar nos slides para vocês, tá? Tem uma série de perguntas para vocês colocarem lá, tá? E aí que depois tem as respostas, tá bom? Era só para uma brincadeirinha para vocês lá, só para relaxar depois com no slide. Então, eu espero que eu tenha tido clareza para mostrar para vocês a relação do mordomo infiel com o Otávio. Mas o Otávio pode ser qualquer um de nós a qualquer momento. É isso que eu quero dizer para vocês, a qualquer momento. Pode falar quem está com a mãozinha antenada aí. Sim. Só que a gente tem a oportunidade de ser Paulo de Tarso também, que foi um homem que foi do zero ao infinito. Nós também podemos. E essa parábola. Pode falar, Edilene. A Paulo de Tarso, a Maria de Magdala, a todos eles que depois reverteram todos. Então era isso, gente. Já está avançado da hora. Se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre o Otávio na próxima aula, eu deixo aberto, tá bom? Eu vou fazer a prece final, porque a gente já passou uns minutinhos da hora. Eu peço até desculpas, tá? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então eu vou fazer a nossa prece, tá? Senhor Deus, Pai de infinito amor, misericórdia, Jesus, Mestre querido, dai-nos força, fé e coragem para nós darmos conta da nossa mordomia. Recebemos muito na espiritualidade, por isso estamos aqui. Recebemos muito todos os dias com a doutrina dos espíritos. Mas muitas vezes nós deixamos ainda o nosso lado pior prevalecer. Dai-nos força, fé e coragem para vencermos a nós mesmos, a desenvolver dentro de nós mais amor e misericórdia. Olhai por aqueles que nos perseguem e caluniam, por todo o planeta Terra, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam, por todos aqueles que estão passando momentos muito difíceis nessa pandemia, de saúde, financeiros, socioeconômicos e etc. As dores são as mais diversas. E talvez nós, com certeza na nossa pequenez, a gente não consegue avaliar a extensão dos sofrimentos que estão sendo vivenciados hoje. Aliás, há pelo menos com bastante intensidade há 2 anos. Rogamos por todos esses nossos irmãos, por todos os nossos desafetos, encarnados e desencarnados, e que essa paz e esse amor prossigam entre nós, hoje, agora e sempre. Gratidão eterna. Obrigada a todos, uma boa noite, gente.